Tava pensando aqui comigo sobre a minha conversão, tava conversando aqui com a minha esposa e me lembrando da primeira vez que eu preguei o evangelho, né? E orando a Deus para que mais pessoas tenham vontade de pregar o evangelho. Às vezes eu fico me perguntando, cadê as pessoas que vão pregar o evangelho? Porque elas estão sumidas, né? E eu fui um adolescente muito rebelde e fui para a igreja com 16 anos. E eu fiz muita coisa errada, né? Então eu saía com os meus amigos, ia para muitas festas, usava drogas, bebia muito, 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 me envolvia com garotas, né? E tive uma vida assim de devassa mesmo, né? Fui expulso de 3 escolas e dava um desgosto danado para o meu pai, para minha mãe, que sempre pagaram bons colégios para mim. Tive sempre boas oportunidades, tinha nada para reclamar, mas me enveredei por esse caminho aí, até que um dia eu fui expulso do segundo colégio. O primeiro foi o colégio presbiteriano que eu estudei, fui expulso de lá, fui para o colégio Preveste, fui expulso e fui para um terceiro colégio. E coincidiu de eu cair nesse colégio na mesma época que um rapaz que foi para lá. E esse rapaz começou a falar que a vida dele tinha mudado e que ele foi para a igreja, que o relacionamento dele com a mãe dele melhorou muito. Ele me falou de Jesus e eu ouvi a pregação do evangelho e o Senhor me visitou. Eu lembro o dia exato, o momento exato da minha conversão. Foi um dia que eu tinha bebido muito, uma tarde, tinha dormido e tinha perdido uma festividade que eu tinha que ir com uma namorada, eu acho que eu tinha. E eu fiquei revoltado, indignado, e estava chovendo muito, e eu saí de casa, e minha mãe não queria deixar eu sair, e eu saí de casa e fui pra rua, e com uma garrafa de vodka barata, daquelas bem miserável, vagabunda mesmo, né? Bebendo na rua, na chuva, e passou um carro e me molhou tudo, né? As ruas molhadas. E eu me lembro de olhar para a garrafa e ver o meu rosto, né? Na transparência da garrafa. E eu me perguntar: o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Quebrei aquela garrafa, voltei para casa, chorei muito. E eu fui ganho para Cristo naquele dia, naquela noite. O Espírito de Deus, ele falou no meu coração. Eu me fortaleci na fé por meio das pregações da igreja. Deus me abençoou muito. Eu me lembro do primeiro dia que eu preguei, foi na escola. Foi um trabalho na escola, um trabalho na aula de filosofia. E eu escolhi falar sobre as nuances do amor. E eu nunca tinha apresentado um trabalho na frente da escola, desde pequeno, muito tímido, muito retraído. Nunca tinha apresentado um trabalho na frente da escola. Nesse dia eu resolvi falar sobre as nuances do amor. E eu lembro que para fazer o meu trabalho e tal, eu peguei, pesquisei Sócrates, Platão, pesquisei Shakespeare e fui para Jesus. E montei ali então, né, o meu discurso. E falei então sobre, né, a profundidade de Shakespeare, e falar sobre o amor. Falei sobre Platão, sobre Sócrates e as suas formas de falar sobre o amor, de entender o amor, de vivenciar o amor. Falei sobre o famoso amor platônico, coisas nesse sentido. Falei sobre alguns poetas mais atuais que escreveram muito sobre o amor, mas tiveram muitas mulheres, não ficaram casados com nenhuma delas. E aí eu entrei em Jesus e eu disse: Jesus é o amor, é o perfeito amor de Deus. Jesus de fato é o amor que lança fora todo medo. E então eu fui citando passagens bíblicas. Deus me deu essa capacidade de gravar na cabeça e eu gravava muitas passagens bíblicas. Eu sei que ser um cristão não é ficar recitando versículos, mas Deus me deu essa capacidade.
E eu fui citando versículo atrás de versículo, né, que diz que a gente não deve amar só de palavra nem de língua, mas de ação e atitude, que Deus é amor e o verdadeiro amor lança fora todo medo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que Jesus mostrou o seu amor quando morreu na cruz por nós, que Jesus nos chamou quando nós estamos cansados, sobrecarregados para vir até Ele, e Ele nos traz o descanso, que Ele nos chama de amigo, que Ele está perto de nós, que Ele se solidariza conosco. E eu terminei chamando a sala de aula, ao arrependimento, né? Dizendo, meus irmãos, Cristo Jesus, não tem como viver com Ele, viver com o pecado. Nós precisamos nos arrepender. Pedro, ele fez um grande discurso e ele chamou as pessoas ao arrependimento. Aqueles que se arrependerem dos seus pecados, abracem a Jesus, porque vão estar abraçando o verdadeiro amor, um verdadeiro amor que não vai passar, que vai ficar para sempre. E esse amor é diferente de paixão, é diferente do amor dos filósofos, dos poetas. Esse amor prevalece. E foi maravilhoso naquele dia e tal, as pessoas se emocionaram. E ali na sala, né, tiveram pessoas que também se renderam a Jesus, né? Foi maravilhoso. Lembro do primeiro dia que preguei na igreja, Isaías 38. Lembro do primeiro dia que preguei na rua e como eu saía para pregar na rua direto, nos ônibus, nas casas de recuperação, nos asilos, nos centros psiquiátricos. Então, assim, quando a gente se converte a Cristo, a gente quer falar sobre Ele. E a minha pergunta é, cadê essa pregação de amor? Cadê essa pregação sobre Jesus no trabalho, no meio da família, né? Eu tinha mais vergonha de falar sobre Cristo para minha família, mas eu já falei de Cristo para todos, seja por meio de livro, palavra, por meio de mensagens, por meio da pregação num culto, por meio de uma conversa. Eu falei de Jesus para todo mundo, porque Jesus é o maior amor da minha vida. E eu quero que todo mundo conheça esse amor. Então, eu não quero enfiar ele na cabeça de ninguém, mas eu falo dessa paixão. Eu sempre uso esse exemplo, e eu vou encerrar aqui para não ficar muito grande. Eu gosto muito do Vila Nova, do time, por causa do meu pai, porque desde pequeno eu ia no estádio e eu via o meu pai gritando e chamando a torcida para incentivar o time, e fervoroso, aquela coisa toda. Então aquilo ali me fez apaixonar pelo time. Então não me importa se o Vila ganha, se o Vila perde. Eu sou Vila Nova, do começo ao fim, certo? Para sempre. Isso aí você pode escrever, eu não mudo. E o que acontece? Eu vejo que essa paixão, esse fervor precisa estar nos cristãos, porque eles vão, de fato, trazer outras pessoas com essa firmeza, com essa paixão. Então, se você é um cristão, não se contente só em querer Jesus para ter uma vida certinha, um casamento bonitinho, um trabalho bonzinho, ter saúde, ficar orando para não sofrer acidente. Isso é pouco. Nós precisamos falar de Cristo. Tem pessoas que estão precisando tanto. Eu precisava tanto ouvir falar sobre Jesus. E o meu amigo falou para mim na sala de aula, o Ricardo. E isso foi tão importante. E eu continuei depois. O Ricardo, depois a gente se afastou um pouco, ele ficou doente, eu continuei. O meu negócio era Jesus por Jesus, não era Jesus por causa de alguém. Eu não queria estar na igreja por causa de garotas, eu não queria estar na igreja por causa de pessoas, ou para mentir para os meus pais que eu estava mudando. Eu queria Jesus. E eu quero esse Jesus até hoje, é o que eu faço até hoje, a minha vida é isso até hoje. Então, algumas pessoas perguntam, por que você é pastor? Por que você vive dessa forma? Porque eu amo Jesus. E eu sou muito grato por ele ter me dado a oportunidade de viver o ministério, porque essa é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu amo a minha vida, eu amo Jesus, eu amo o que ele fez por mim, eu agradeço muito, porque ele me tirou de um caminho que talvez... que eu estava com 16, talvez com 20,
a minha vida já não existisse mais naquela época, né? Mas já se passaram tantos anos e eu amo tanto o Senhor, tanto, todos os dias da minha vida para Ele. Eu quero que mais pessoas falem sobre Jesus. A minha oração é para que o Senhor traga mais gente para o reino dele, mais pessoas se convertam, mais pessoas glorifiquem o nome dele. Eu quero que você ore para que o seu amor por Jesus seja verdadeiro. Não aceite uma vida mais ou menos. Jesus é tudo, tudo que nós precisamos. E se Ele for tudo que nós temos tudo. Deus abençoe. Fica aí esse breve relato.